Olá, tudo bem? O tema do vídeo de hoje eu vou contar algo para você que eu não contei até esse momento, que faz parte da minha história e o motivo e a razão pelo qual eu estou desenvolvendo esse trabalho. Há um tempo atrás, há uns 3 anos, mais ou menos, 3 anos, eu mudei de cidade. E para mim foi um momento bem desafiador. Por quê? Porque eu nasci e me criei numa cidade no qual eu pensava, tinha a crença e a ilusão que eu nunca ia sair de lá, que era o meu lugar e para mim pensar em mudar de lá era bem desafiante. Sabe aquela pessoa apegada ao lugar, às coisas, aos bens, à sua vida? Eu era esse tipo de pessoa. Mas algo aconteceu na minha vida no qual o rumo mudou, né? E teve totalmente uma nova história, um novo caminho. Eu me divorciei e aí eu resolvi mudar de cidade. Tava recém-separada, né? Resolvi mudar de cidade. Peguei os meus filhos e vim embora para Curitiba. Na época eu fui direto para São José. E aí depois que eu mudei para Curitiba. E eu tinha a ilusão que, bom, eu vou deixar tudo para trás, eu vou deixar, porque eu sempre falava assim, quando eu separar, eu não quero que ficar com as coisas, dizer assim, não, essa mulher ficou aí com tudo, ou o esposo, o marido fez tudo e deixou com tudo para ela e saiu. Não, eu quis fazer diferente. Então, eu mudei. Aí peguei os meus 2 filhos e resolvi sair. Eu lembro que eu vim pra cá só com as roupas, as cobertas, um fogão de mesa e uma TV. E os piá, vamos embora. Naquele momento eu não conseguia permanecer mais em Guarapuava, que era a minha cidade. Não conseguia ficar lá por N fatores. Meu relacionamento de 16 anos foi um término bem complicado, né? Então foi desafiante e aí eu resolvi mudar por muitas coisas. Só que eu acreditava que, bom, eu tenho uma profissão, eu já era formada, eu tenho uma profissão, então eu acredito que chego lá e já consigo um novo trabalho, consigo trabalhar e já resolvo tudo na minha vida e vou lá e tudo bem. Só que não foi dessa forma, não aconteceu assim. Por que não aconteceu? Ninguém me conhecia como profissional, ninguém poderia me indicar. E naquela época eu tinha inúmeras crenças, a minha mentalidade era totalmente diferente. Então, naquela época eu acreditava ainda que o problema era o outro e eu culpava o outro. Então não era que eu não conseguia, é porque eu não tinha oportunidade. E aí eu fiquei 1 ano da minha vida totalmente destruída. Fiquei muito doente, muitas dívidas, totalmente destruída. Só que eu não pensava que o que estava destruindo a minha vida era simplesmente a maneira com que eu pensava sobre mim. A maneira com que os meus pensamentos eram totalmente negativos, então era por isso que a minha vida estava destruída. Eu queria vingança, eu queria que as pessoas que eu julgava que eram culpados pelo que aconteceu na minha vida, eu queria que eles pagassem. E aí eu tinha muito sentimento negativo, eu tinha muita raiva, eu tinha muito ódio. E eu não entendia naquele momento que quanto mais raiva eu tivesse, mais raiva eu ia ter. Quanto mais ódio eu tivesse daquelas pessoas, mais prejudicada eu seria. Quanto mais eu desejasse para aquelas pessoas pagassem com raiva, com vingança, mais eu estava na miséria, mais eu estava na ruína, mais falta de confiança eu tinha. Eu não compreendia tudo isso. Hoje eu olho de fora e vejo totalmente diferente, né? Mas
eu compreendi que, bom, então você tem que passar por isso por alguma razão. Então, hoje eu tenho essa consciência, hoje eu tenho essa compreensão de que tudo que eu passei para estar aqui nesse momento gravando esse vídeo para você é porque tinha um propósito, porque tinha uma razão e porque eu precisava passar por aquilo para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Antes eu não via dessa forma. Eu brinco agora que eu achava que eu era uma pessoa boa, eu achava que eu era uma pessoa que ajudava as pessoas. Eu ajudava sim, mas eu tinha muitas crenças limitantes. Eu tinha muito sentimento negativo. Eu tinha as minhas sombras, eu não conseguia transmutar as minhas sombras, como eu faço hoje. Porque não existe um ser humano sem sombra. Se eu falar para você que eu não tenho raiva, se eu falar para você que eu não tenho ciúme, né, que eu não tenho inveja, que eu não tenho medo, eu estou mentindo. Por quê? Porque não existe um ser humano sem um lado sombra. Mas hoje eu sei transmutar, hoje eu consigo lidar com a situação, que naquela época não. Naquela época as minhas sombras tomaram conta, as crenças limitantes eram muitas, tabus, preconceito, julgamento. Eu vi o outro como separado, hoje eu vejo o outro como parte, como extensão do meu eu. Hoje eu vejo o outro como espelho, então eu consigo perceber, fazer um processo de transmutação nas minhas sombras através do outro, e antes eu não via dessa forma. Eu lembro que eu passei esse 1 ano totalmente desesperada, sobrevivendo. Eu queria morrer naquela época. A minha compreensão, essa parte eu falei já em alguns vídeos, a minha compreensão é que se acontecesse isso, aí meus filhos ficariam com o pai deles, a minha mãe poderia ajudar e estava tudo resolvido. Então a minha vontade era de sumir, né? Porque eu não tinha força para seguir em frente. E quanto mais eu não tinha força, mais negativa eu ficava. Quanto mais eu sofria, mais eu estava no chão. E aí eu fiquei doente, fiquei muito vulnerável. Nossa, o meu rosto encheu de coisas, assim, eu desenvolvi intolerância a glúten, problemas do intestino, nossa, muitas coisas. E eu não entendia o porquê, eu não entendia que tudo começava no interno e se manifestava no externo. Naquela época eu não compreendia que eu estava cocriando mais aquilo na minha vida. Por quê? Porque nós somos feitos de energia, né? Tudo que eu emanar vai voltar para mim. Naquela época eu não conhecia nada sobre leis universais. Eu não sabia, não estudava, eu não compreendia sobre causa e efeito. Eu sabia que existia, mas eu não vivenciava aquilo. Eu não tinha a experiência. Então eu vim para cá, como eu falei, só com um fogão de mesa e uma TV, as roupas e os meus filhos. Aventurar, que eu queria recomeçar a minha vida, a minha história, em outro lugar. Eu queria recomeçar tudo novamente. E, como eu falei, eu tinha a ilusão que eu ia chegar e já ia começar a trabalhar. Mas não foi dessa forma. Eu entregava currículos, nossa, eu entreguei muitos currículos. E ninguém me chamava. Eu fiz uma entrevista ou 2 entrevistas até no shopping e não consegui, porque eles olharam meu currículo e falaram: nossa, a hora que você arrumar um trabalho melhor, você vai sair. Só que eu estava tão desesperada naquele momento que eu queria trabalhar em qualquer lugar. Não significa que o trabalho em si seja melhor ou pior do que o outro. Todos são dignos e cada um tem o seu papel fundamental aqui. E aí eu comecei a trabalhar de diarista, fazia uns dias de diarista para eu conseguir me manter. Tive que morar, eu tinha uma prima que morava aqui, até ela mora aqui em São José. Eu digo aqui porque eu estou em Curitiba. A gente não tem muito contato, ela trabalha direto e tudo. Mas naquela época eu mudei com ela também, fiquei 2 meses lá. Mas isso já depois daquele 1 ano, já foi um começo para que eu conseguisse me libertar, por exemplo.
Nesse período de um ano, eu conheci algumas pessoas, mas como eu tinha muita raiva dos homens, muitas crenças limitantes, que todos os homens traem, que mulher é interesseira, todas essas crenças de relacionamento eu tinha, e eu acho que eu tinha muito mais ainda. Eu tinha muita raiva de homens, mulherengos, né, que eu falava, homens que viviam traindo e tudo mais, pela experiência que eu tive. E aí eu tinha muita raiva disso e engraçado que eu só acessava esse tipo de pessoas. A grande maior parte eu acessava isso porque aí eu compreendi que eu estava sintonizada diferente. Então a minha frequência era diferente da que eu queria, porque eu não atraio o que eu quero, eu atraio quem eu sou. E naquele momento eu atraía quem eu era. Eu me sentia uma fracassada, eu me sentia horrível, eu me sentia humilhada, abandonada, rejeitada, desajeitada, tudo isso. Eu me sentia dessa forma. E aí o que acontecia? Eu atraía pessoas para validar aquele sentimento que eu tinha. Então, para me sentir mais negativa ainda. Isso em termos de também amizade, em termos de para relacionamento, né? Tanto que eu não me relacionei. E aí a tentativa que eu tinha não dava certo, era totalmente errada, tipo errônea, né? Hoje eu compreendo que não existe certo nem errado, né? Depende do ponto de vista de cada um. Porém, a minha frequência era totalmente diferente da de agora. A maneira com que eu me enxergava naquele momento era totalmente diferente da maneira com que eu me enxergo agora. Eu não me amava, eu me odiava, eu me punia, então eu tinha muita raiva de mim. Todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa que não dava certo, eu me punia, né? Eu tinha muita raiva, por isso que a dor da pessoa precisa ser tão grande para você querer acabar com a própria vida. Então, naquela época eu tinha essa dor, né? Então, hoje eu compreendo que a pessoa não quer morrer, ela quer parar de sofrer. Eu lembro que a minha família, a minha mãe, volta pra cá, volta pra cá. E eu falava, não, eu não vou voltar, jamais vou voltar. E aí eu fui indo. Eu lembro que teve um dia que minha mãe falou assim, escuta uma pregação, uma coisa assim. E eu liguei lá. E a única coisa que eu escutei, que eu internalizei e eu trago até hoje, é essa fala. Se você está onde você está, é porque Deus está com você. Ele está em todos os lugares. Mas vai de você, cabe de você se você quer ser uma árvore seca ou uma árvore que dá frutos. Naquele momento eu já estava totalmente desesperada, eu não sabia como reagir mais. Eu falei assim, eu quero ser uma árvore que dá frutos. Eu decido ser uma árvore que dá frutos. Naquele momento, assim, já passado, eu falo naquele momento, mas já passado um ano de sofrimento, de dor, de culpa, de totalmente negativo. Teve o meu filho mais velho voltou, então fiquei só com o menor. Foi muito desafiante, porque eu era muito apegada às pessoas, às coisas. Hoje eu compreendo como trabalhar o desapego, que eu faço isso, né? Então, hoje eu sou totalmente desapegada, mas na época não. Na época eu era muito apegada. Por exemplo, essa garrafa aqui, se é minha garrafa, na época eu pensava assim, é minha garrafa, eu posso dar se eu quiser, mas você não tem o direito de pegar. Tipo, era muito apegada, e mesmo assim tinha coisas que eu dava e tinha coisas que eu guardava, eu era muito apegada. E aí, tudo que aconteceu eu aprendi a desapegar. E aí o meu filho voltou também, e eu fiquei com um só, então já foi bem desafiante. Então passei aquele momento, aquele momento muito trágico da minha vida, né? Um sofrimento em todas as áreas, pessoal, social, profissional, relacionamento. E o relacionamento que eu falo aqui não é só relacionamento amoroso, não é relacionamento amoroso só, mas sim um relacionamento comigo, né? E
estava totalmente desalinhado, né? A minha roda da vida lá, ela nem não rodava, ela nem rodava, porque estava totalmente desalinhado. Eu fiquei um ano sem atender, não tinha clientes, não tinha pacientes, não sabia o que eu fazia, parece que a minha memória bloqueou. Eu não lembrava de nada, não lembrava de técnicas, não fazia nada. Eu tava minada, minha energia tava totalmente minada. E quando eu resolvi, olhando pro meu filho, eu falei assim, não, né? Isso não vai ser, não tem que ser dessa forma. Foi naquele momento que eu saí onde eu morava, mudei, conheci algumas pessoas legais, eu fiz algumas amizades que me ajudaram naquele momento, né? Naquele momento ali, conheci uma vizinha, conheci um rapaz que me ajudou, conheci um médico no qual eu fui prestar serviço, fui trabalhar lá e bem no fim não deu certo, porque eu fui pro comercial e aí eu não consegui fazer uma venda naquela época, e eu doente e tudo. Então, quando eu resolvi, falei, não tá certo, não tá certo, eu mudei. Foi um período que eu fiquei na casa da minha prima, fiquei 2 meses. Só que na casa dos outros, você não tem privacidade e, além do mais, você tira a privacidade da outra pessoa. E aí você está dependendo também, né? Então eu me sentia assim um peso, me sentia, nossa, o meu filho também, a gente se sentia como se estivesse pesando o ambiente, e ele é como se fosse um robô, então tinha que ficar ali, né? Eu sou muito grata pela experiência que eu tive lá, mas eu precisava sair também. Aí, quando eu decido falar assim, bom, eu não aguento mais, alguma coisa eu preciso fazer. Meu filho não tinha roupa mais, praticamente, assim, calçado, tudo estourado. Eu tinha muita vergonha porque eu não conseguia dar para ele as coisas. E aí eu resolvo de falar, não, tá tudo errado, eu preciso mudar a minha vida. Eu lembro que eu falei, coloquei na minha agenda e falei assim, a partir de hoje a gente vai mudar a nossa vida. Eu falei pro meu filho, pro Wellington. Isso até tem gravado num outro vídeo que eu falei. A partir de hoje a gente vai mudar a nossa vida. E aí desde então eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar demais, muito, 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 porque eu precisava achar uma resposta por que eu estava passando por aquilo, né? O que eu poderia fazer para mudar a minha vida? Atender eu não podia atender porque eu não tinha indicação, ninguém me conhecia, eu não tinha clientes. E outra coisa, eu não estava bem, como que eu ia atender alguém, né? Não tinha possibilidades, eu precisava fazer esse processo em mim. E aí eu começo a retomar, começo a estudar muito, eu estudava muito mesmo. Não que agora eu não estude, mas antes eu estudava, eu não estava praticamente, não estava trabalhando, né? Alguns dias eu ia trabalhar de diarista, outros não estavam, então eu aproveitei a estudar. Aí eu estudei muito mesmo, 12 horas por dia, 10 horas às vezes domingo, sabe? Sábados, até tarde. E só que naquele momento eu deixei meu filho de lado. Deixei ele muito sozinho. Hoje a gente tem uma relação totalmente diferente, mas naquela época ele se sentia abandonado, se sentia rejeitado. Por quê? Porque já estava longe do pai, já estava longe da avó, já estava longe do irmão e praticamente estava longe de mim. Mas eu precisava sobreviver, então eu precisava fazer aquilo. Aí eu falava, eu preciso fazer isso. Só que era muito complicado, era muito desafiador, porque eu sofria muito com aquela situação. E aí, quando eu começo a estudar mais, começa a aparecer conteúdos, né? Hoje eu compreendo que é tudo sincronicidade, tudo ressonância. E aí eu começo a estudar física quântica, e eu começo e acho algumas pessoas no YouTube, algumas pessoas que já fizeram o processo de despertar, algumas pessoas e eu começo a estudar eles.
E aí eu começo a comer aqueles conteúdos gratuitos até eu conseguir comprar um curso. Aí eu começo a fazer curso, aí eu consigo fazer o curso. E aí eu começo a estudar. E naquele momento também estudando, eu comecei a, como eu estava estudando a mentalidade, né? O que que eu poderia fazer para mudar a minha vida? E aí que eu fui descobrir que era totalmente a mente, né? E eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar muito a mentalidade, a maneira com que os homens pensavam também. E isso que eu quero, é o ponto que eu quero contar para você hoje, pelo qual, quando eu falei assim, eu nunca falei isso, porque um pouco da minha história eu já contei e tem lá no vídeo, quando eu falo assim, a técnica que mudou a minha vida, que é o Ho'oponopono. Lá eu conto também da minha história, mas o ponto que eu quero falar hoje é exatamente esse. Quando eu resolvo e quando eu decido a estudar muito sobre os homens, eu queria entender o que se passava na cabeça de um homem, porque ele atraía, o que se passava na cabeça do homem que chamava atenção uma outra pessoa. Às vezes a mulher poderia nem ser tão bonita ou sei lá, mas o que acontecia para ele mudar a atenção, para ele, o que acontecia? Eu precisava saber. E aí foi o momento que eu fui a fundo a estudar a mentalidade masculina. E aí eu comecei a estudar e limpar as minhas crenças. Aí eu fui compreender que eram crenças limitantes que eu tinha, eu precisava limpar. E comecei a transmutar as sombras. E aí eu comecei a fazer o processo de cura em mim. Aí nesse momento que é o processo, que eu comecei com o processo do despertar da consciência. O despertar da consciência é um estado de consciência. Alguém tem um nível de consciência dessa forma, ela vai pensar dessa forma, vai agir dessa forma. Quem tem um nível de consciência aqui, ela vai pensar dessa forma, vai agir dessa forma. Então, aí eu começo a estudar o despertar e começo a fazer esse processo em mim. E começo a estudar, sim, a mentalidade masculina. Por que disso, por que daquilo, por que disso, por que daquilo. E naquele momento, lá no começo, eu precisava colocar em prática aquilo. E aí, de repente, eu era atraída por alguns homens e eu precisava estudar a mentalidade deles. Homens, não fiquem chateados comigo, mas eu tive que estudar vocês para aprender. E agora, graças a eu ter estudado vocês, eu consigo ajudar vocês e consigo ajudar as mulheres. Porque agora, hoje, o meu trabalho é ajudar você a aprender a se relacionar. Principalmente aprender a se relacionar com você mesmo, aí sim você consegue se relacionar com o outro. Então naquela época eu comecei a estudar sim a mentalidade masculina e comecei a colocar em prática as falas, a maneira, e comecei através de mensagens, a maneira, como que eu conversava com o homem. E aí eu comecei a ver como que eu me conectava com o homem. E aí eu comecei a aprender. Aí eu testava aqui, a mesma mensagem para um, a mesma mensagem para o outro, porque eu comecei a testar para me ver, e aí sim foi um estudo de caso. Você começou a ter contatinhos, não sei o quê. Eu precisava ter contatos naquela época, porque eu precisava aprender. Era um estudo de caso. Eu fui a fundo para descobrir, sim, o que os homens pensavam, qual que era a maneira de se comunicar com os homens, como que o porquê deles tratarem dessa forma, qual que é a conexão que você precisa ter com um homem, porque não é só você ser bonita. Não é você ser uma mulher linda, ter o teu corpo bacana. Não é isso. O homem se conecta com uma linguagem diferente, você precisa ir no inconsciente do homem. E é isso que eu aprendi. E é isso que também eu ensino às mulheres hoje. E aí, devido eu aprender dessa forma e me conectar com os homens, eu consegui transmutar as minhas crenças em relação aos homens, porque eu tinha muita crença em relação à parte masculina. E eu comecei a perceber que não era nada do que eu pensava. E dessa forma,
trabalhando com os homens, eu consegui ajudar muitos homens em termos de relacionamento também. E aí consegui ajudar as mulheres a elas se transformarem nas pessoas que elas queriam ser. Por quê? Porque aí eu fui compreender que para eu ter alguém do meu lado, eu preciso me transformar naquela pessoa que eu quero ter. Porque não resolve eu querer ter alguém do meu lado, alguém bacana, se eu sou uma pessoa totalmente chata, se eu sou uma pessoa insuportável. E eu era muito insuportável, eu era muito chata, vendo hoje, olhando de fora, assim, falo assim, meu Deus, mas não me sinto culpada mais. Eu me senti um tempo, mas hoje não, por quê? Porque eu aprendi daquela forma. Eu vivi, eu repeti um padrão da minha família, das mulheres da minha família, eu repeti esse padrão, inconsciente. E hoje eu compreendo, hoje eu olho de fora e vejo que não precisa ser assim, não pode ser dessa forma. Então aí eu comecei a trabalhar e ver o homem dessa forma. Lógico que agora não faço mais esses estudos de caso, mas agora eu sei conectar com o homem, eu sei ir no inconsciente dele. E aí eu comecei a ver a dor do homem e a dor da mulher e o porquê dos relacionamentos não dá certo. E aí eu começo, aí depois essa experiência que eu tô te contando, já foi o processo da minha transformação no meu estudo. E aí com o tempo eu consegui sim ter contatos para atendimento e voltei atendendo consultório, né? Aí comecei a atender. E aí depois que eu fiz o processo em mim, é isso que eu quero chegar, depois que eu fiz o processo em mim de cura, eu voltei sim para o atendimento, né? Para atender presencial. E aí eu começo a ver nos meus pacientes isso. E eu não parei de estudar, eu estudo muito sobre isso, sobre relacionamento, sobre a conexão com o outro, né? A parte do inconsciente, é o que as mulheres... Porque a mulher tem uma dor e o homem tem uma dor diferente, entendeu? Você precisa aprender a se conectar, você precisa aprender a se relacionar. E aí, dessa forma, eu comecei a ajudar o homem a ter uma visão diferente das mulheres, né? A ver a dor também dela e ver que a gente não precisa ser assim, que o amor não é aquele apego, porque se for amor, não é apego, amor é livre. E aí, dessa forma, eu consigo ajudar as pessoas no relacionamento. Então, devido de tudo que eu passei, de toda a experiência negativa que eu tive no meu relacionamento, depois da separação, o fracasso total na minha vida, eu tirei isso, uma lição, e eu consegui transmutar tudo isso para fazer o processo de cura em mim e aí sim começar a ajudar outras pessoas. Então agora nesse momento eu consigo ajudar pessoas a aprender a se relacionar, principalmente a se relacionar consigo e a se relacionar com o outro. E por que eu estou contando isso para você hoje? Porque eu peguei como uma missão, um propósito de vida, o amor, é você amar e ser amado, porque todo mundo merece amar, merece ser amado. E aí eu pego como missão de vida ajudar as pessoas a aprender a se relacionar, principalmente consigo mesmo. Então eu tirei daquele lado negativo lá, daquele estudo, quando eu comecei a estudar os homens, eu comecei a estudar para saber o porquê deles, mas era por um lado negativo, sim, naquela época foi. E aí eu vejo totalmente diferente, eu vejo totalmente um lado que eles necessitam, que as mulheres não compreendem, né? Muitas vezes elas não compreendem e elas julgam devido às crenças limitantes. E através disso eu começo a ver o lado da mulher também, né? A dor que ela tem, os seus desejos, né? O que está no seu inconsciente, as suas crenças, seus tabus, seus julgamentos. E aí eu ajudo transmutando aqueles sentimentos negativos, trazendo para a luz as suas sombras. E quer trazer para a luz as sombras é trazer para a consciência.
E aí transmutando e quebrando aquele paradigma, aquelas crenças. Então, de um trabalho de estudo de caso para analisar os homens como forma negativa, né? Tipo, eu preciso saber o que está acontecendo. Dessa forma, agora eu ajudo muitas pessoas. Eu tenho alguns amigos que eu ajudo na parte de relacionamento. E hoje eu queria compartilhar com você sobre isso, tá bom? Um excelente dia, um beijo de luz, espero que tenha sido válido esse vídeo. Até mais!